A riqueza é um estado de espírito. Deus criou todo o universo pelo poder da mente divina. Você criará as suas riquezas pelo poder da sua mente. Na verdade, a riqueza, bem como a pobreza, são estados de espírito. Um campo só pode produzir arroz, feijão, trigo, soja, quando nele se plantam arroz, feijão, trigo e soja. Se você planta na sua terra apenas carrapichos, tiririca, espinheiros e ervas daninhas, não queira colher daí arroz, feijão, trigo e soja, porque não é da natureza da tiririca, do carrapicho, do espinheiro, da erva daninha, produzirem arroz, trigo, feijão e soja. Assim acontece com você. Tudo que você planta na sua mente, você colhe na realidade. A mente é como uma lavoura. O que você planta, isso é o que você colhe. Se você fica imerso em pensamentos de carência, de pobreza, de miséria, é isso que você colhe. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Qual é a sua vontade? Qual é o seu pensamento? Quero relembrar a você a lei mental que diz assim: o igual atrai o igual. Pensamentos de riqueza atraem a riqueza. Pensamentos de pobreza atraem a pobreza. Você é quem comanda o seu barco. Não se queixe a Deus se as coisas não andam bem. Queixe-se a si mesmo e examine seus pensamentos. O que você cria na mente infalivelmente acontecerá na sua vida. Deus é você mesmo. Isto é, Deus só pode agir em você por você, de tal forma que você usa o poder infinito ao seu bel prazer, porquanto você é livre. Só que você nunca escapa às leis imutáveis que regem o nosso universo. Você colhe só o que semeia. Se você semeia pensamentos negativos, colherá resultados negativos. Se semeia pensamentos positivos, de abundância, colherá abundância. Tudo está em você. Decida-se a viver cheio de bem-estar ainda hoje, e ainda hoje choverá na sua horta, como diz um ditado popular. Deus é rico, você é filho de Deus. Logo, você é rico. Pare de condenar a riqueza. Você já ouviu falar do vil metal? Pois é esse o nome que muita gente dá ao dinheiro. Já ouvi muitas outras afirmações negativas, como essas: o dinheiro é coisa do diabo, é um mal necessário, malditos os ricos. Você deve ter ouvido palestras e sermões condenando a riqueza e enaltecendo a pobreza. Já tive contato com pessoas que me falam temerosamente como se estivessem cometendo um pecado, que gostariam de ganhar mais dinheiro a fim de dar mais conforto à família, e inclusive para ajudar ainda mais as pessoas e obras necessitadas. Mas apressam-se a acrescentar como se estivessem cometendo uma fraqueza. Mas não é que eu queira ser rico, só o suficiente, o necessário. Esta forma de pensar leva à interpretação subjetiva de que a riqueza é um mal e a pobreza é um bem. Há aí um equívoco. Assim como a saúde é um bem e a doença uma anormalidade na ordem do universo, na mesma maneira a riqueza é um bem e a miséria uma anormalidade na abundância do universo. O que existe de condenável é apenas o pensamento e o sentimento negativos em relação à riqueza, e esses são a ganância, a usura, a exploração, a inveja, a rapina, o pessimismo, o sentimento de carência, o criticismo, o ressentimento, a avareza, o medo, o egoísmo, a prepotência. Veja o peixe nadando alegremente, tranquilamente dentro da água. Ele vive no meio da água que lhe é necessária para a vida, e, no entanto, a água não está dentro dele. Faça assim com as riquezas. Viva mergulhado na riqueza, pois ela é um dom divino ao seu dispor. Mas não deixe que a riqueza entre dentro de você. Sinta-se envolvido pela abundância, deseje abundância para poder se mover à vontade para todos os lados, alegremente, tranquilamente. Inunde seu mundo exterior de bens e faça circular a riqueza para os outros também. Assim como o peixe vive no meio da água, vive da água, mas deixa a água para que os demais peixes a usufruam e vivam plenamente.
O dinheiro não é vil, mas é um símbolo da riqueza de Deus. O dinheiro significa a casa, o móvel, a comida, a vestimenta, a floresta, enfim, tudo aquilo que está a seu serviço. Como diz o Salmo, a terra está cheia da benignidade do Senhor. Porque os bons passam privações e os maus conseguem tudo o que querem. Eis aí uma afirmação muito frequente, mas redondamente errada. Como você já sabe, existe um poder infinito dentro de você, que é acionado pelo pensamento. Toda causa produz o efeito correspondente. Toda ação produz sua própria reação. Quem produz maldades só pode receber como consequência a maldade. O amor produz o amor. O ódio produz o ódio. Jesus Cristo afirmou certa vez que toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Então é impossível alguém enriquecer e ter benefícios quando passa a vida enganando os outros, passando os outros para trás, cometendo injustiça. Não conheço ninguém neste mundo que tenha se beneficiado logrando os outros, porque o mal nunca pode produzir o bem. Quando alguém rouba, expolia, explora o trem, na verdade está se roubando e se prejudicando a si mesmo, pois a sua mente está invadida por sentimentos de carência, de agressividade interior, de inquietação, de remorso, de medos, e o resultado será a perda do que assim tem ganho. Se bem que a perda pode ser representada por doenças, insônias, nervosismo, solidão, úlceras, câncer, ou perda de prestígio, perda da harmonia no lar, ou de qualquer outra forma. Todo ato se paga a si mesmo. Nunca enverede por esses caminhos, porque você se dará mal. Aliás, só entram por esses caminhos tortuosos os ignorantes, ou seja, aqueles que ainda não aprenderam que dentro deles mesmos há uma fonte inesgotável de riquezas, que é abastecida pelo Criador. Mas também não é verdade que os bons padecem necessidade e são, na maioria, mal-sucedidos. Você pode ser uma pessoa boa e ser rico, e pode ser uma pessoa boa e ser pobre. Você pode ser uma pessoa boa e ser doente, e pode ser uma pessoa boa e ser sadio. Se você é uma pessoa boa e tem a sua mente impregnada de pensamentos de pobreza, de carência, é isso que você vai colher. Se você aprendeu que não deve aspirar à riqueza e que o dinheiro é coisa do diabo, seu subconsciente vai atender ao seu pensamento, varrendo de você a riqueza. Não importa se você é bom e se reza 200 terços por dia e se vai à missa todos os domingos. Você colhe aquilo que planta na mente. Qual é a sua oração verdadeira? A sua oração verdadeira é o seu pensamento. Se entende que deve ser pobre, seu subconsciente faz você ficar pobre. Todo pensamento que o seu subconsciente aceita como verdadeiro, ele move céus e terras para torná-lo realidade física. Por outro lado, você pode ser uma pessoa boa e mergulhar na abundância divina, que jorra amorosamente para você como uma chuva torrencial. Você não é pobre porque os ricos são ricos. Ponha diante de você um balde de água. Agora reúna 200 pessoas em fila e faça com que uma por uma tirem um pouco de água para beber. Se os primeiros tirarem o copo cheio de água, os últimos não terão água para matar a sede. Pois é bem assim que muita gente pensa a respeito da riqueza. Acham que muitos não têm nada porque outros são ricos, e a solução seria nivelar todos por baixo, ou seja, na pobreza. Esse é um pensar mesquinho, tacanho. É supor que as riquezas do universo sejam limitadas. As riquezas são inesgotáveis e todos podem extraí-las para seu benefício e para benefício de toda a humanidade. Se vê alguém saindo do banco com 1 milhão de cruzeiros, fique feliz e diga: isso é maravilhoso, tomara que ganhe muito mais. É errado e doentio ficar com inveja e raiva dos que têm. Este ressentimento fará com que você permaneça na pobreza, porque não pode atrair para si aquilo que condena nos outros.
Quanto mais você abençoa a riqueza dos outros, mais você a atrairá para si. Quanto mais você acredita nas riquezas infindáveis do universo, mais riquezas atrairá para si. Quanto mais você acredita que as riquezas da Terra estão à sua disposição, mais rapidamente as atrairá para si. Se existem ricos ao seu redor e você é pobre, isto prova apenas que você pode ser rico como eles, e até muito mais, se assim o desejar. Olha, só condena as riquezas quem tem maldade no coração, e faria maldades com as riquezas. Já lhe disse e volto a repetir, a riqueza em si é um bem. O uso dela é que pode ser benéfico ou maléfico. Não é porque alguns usam mal a riqueza que esta deva ser condenada. Neste caso, deveríamos combater a alimentação, porque alguns fazem mau uso da alimentação. Deveríamos dizer que o sol não presta, porque alguns há que se queimam no sol. O valor do dinheiro está no serviço que ele pode prestar a você. Portanto, amontoar dinheiro só por amontoar, sem dar-lhe qualquer finalidade, é avareza, é um mal. Você está pensando certo quando imagina, e a força do subconsciente está na imaginação. A riqueza fluindo aos borbotões para você, circulando por você e seguindo adiante. Você é o universo e, ao mesmo tempo, é parte do universo. Receba os bens, use-os à vontade, transforme-os e devolva-os à livre circulação novamente. Liberte-se do espírito de carência. Todo dia você é tentado a entrar no círculo dos pessimistas, daqueles que apregoam que a situação vai mal, que o petróleo está roubando tudo que você ganha, que a inflação está comendo você por uma perna, que a crise mundial vai nos levar à fome e assim por diante. Lembre-se que enquanto você fica aí criticando Deus e todo mundo, inúmeras outras pessoas continuam enriquecendo. Não esqueça que mesmo em épocas de depressão, como durante a Segunda Guerra Mundial, muita gente continuou ganhando mais e mais. Ponha na cabeça que você nasceu para viver na abundância. Esta é a sua única verdade. O resto é ilusão. Não alimente pensamentos de revolta, de pessimismo e de carência, porque é isso que você atrairá. Também não pense que só poderá progredir dando murro e trabalhando como um desgraçado. Faça a riqueza fluir naturalmente para você. Ela lhe pertence. Não crie imagens negativas sobre seu estado financeiro. Não pense, puxa vida, não posso pagar o aluguel, não tenho dinheiro para essa duplicata, não vai dar para comprar essa roupa ou comida, tudo está tão caro, estou passando fome, estou de mal a pior. Substitua todo pensamento negativo por afirmações decididamente positivas. Eu tenho sempre tudo o que necessito e todas as minhas necessidades são plenamente satisfeitas. Diga muitas vezes por dia, até impressionar vivamente seu subconsciente. As riquezas de Deus estão jorrando para mim e todas as minhas contas são pagas devidamente e sempre me sobra a abundância infinita. Ao receber uma conta para pagar, agradeça de imediato, por já ter em si o dinheiro para pagá-la. Imagine-se tomando o dinheiro necessário no seu banco divino. Não precisa pedir desesperadamente dinheiro a Deus e nem precisa implorar 1 milhão de vezes, fazendo 1000 promessas e penitências para alcançar o de que necessita. Este tipo de ato significa que há dúvida dentro de você e significa que há medo de não receber. Elimine de você todo e qualquer pensamento negativo. Deus sempre atende a você e não pode deixar de atender. Você está usando uma lei que nunca pode falhar e nem Deus a pode modificar. Todo pedido já vem junto com o provimento. Esta é a lei da opulência. Quando você pede, já está ipso facto atendido. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.